Boa, O boa. pós-guerra é um ponto colocado por você muito fundamental ali, o pós-guerra, né? O frio, a fome, a dificuldade de emprego, aonde trabalhar, o que fazer, o que que eu vou ser. Cara, imagino um moleque de 14 anos, 15 anos de idade, pensando. Aí o violão é um amigo, pela solidão do frio no quarto, sabe? A música, o rádio, com a música americana chegando, aquela história toda que a gente conhece bem. Para você ter uma vitrola para tocar uma música, era coisa de gente já com dinheiro. Essa molecada foi forjada, formatada debaixo do rádio, né? E pobre, pobre, fome. É por isso que a gente fala que a comida inglesa está ligada ao peixe e à batata. É porque é o que eles tinham. Vai ali no mar, busca um peixe, vai ali no mato e pega uma batata. Entendeu? Além das dificuldades todas de arrumar emprego. Imagina, nos anos 50, pós-guerra, arrumar emprego em Liverpool. Como é que vai trabalhar em quê? A não ser arrumar 50 centavos de libra para tocar violão. Essa que é Era a verdade. era uma situação bem adversa. Mari Cazé, você já comeu fish and chips? É uma delícia. Lá Gosto. não, né? Eu tive, Liverpool não, comi em Londres. Eu tive o prazer e essa sorte. Muito bom, recomendo. O Edu já deve ter comido em Liverpool, né? Mas qualquer dia vai eu, Fraga, Cazé e Lu Sarmento para Liverpool e o Edu Reni nos ciceroneando. Que Cazé, é uma cidade incrível, cara. É uma cidade a gente fenomenal. vai. A gente vai. Cazezinha, o que você tem para falar aí desse um passo atrás aí que a gente deu nesse cenário, né? Lembrando, né, Mari Cazé, que o rock tinha recém explodido no mundo, né? A gente está falando ali de o grande LP do Elvis da RCA, salvo engano, é de 56, um ano antes, né? Não, então, de forma geral, né, acho que o contexto ali do pós-guerra, musicalmente falando, é isso, essa novidade do rock, né, com Elvis e com todos os outros que vieram, e eu acho que justamente isso que a Lu, que o Edu estavam falando, dessa carência, né, que eles tinham ali, que os jovens tinham, as crianças tinham naquela época, e eu acho que o rock supriu isso, né, então é Elvis, é Chuck Berry, é Little Richard, ali na Inglaterra, Lonnie Donegan, é o Buddy Holly, né, que eles sempre citam, é o Fats Domino, e aquilo preenchia, acho que tem muito isso, né, Edu, como eles não tinham essa facilidade de dinheiro, mas ao mesmo tempo era uma cidade portuária que recebia os produtos, então aquela coisa de correr atrás dos discos, então eu acho que esse contexto de pós-guerra, eu acho que a música diferente da que os pais ouviam, veio para suprir muito essa carência deles, assim. Eu acredito muito nisso, e de todos, né, de todos ali daquela época que a gente fala, surgiram, pô, quantas bandas icônicas ali surgiram no pós-guerra, né, a Who, os Stones, um pouquinho depois, mas que são da mesma época ali, Led Zeppelin, Black Sabbath, toda essa galera aí veio isso só dos ingleses falando, né, fora os americanos, mas os americanos vieram já de um pós-guerra, aquela coisa Make America Great Again, né, já aquela coisa do Fordismo e tal, e das famílias de classe média mais bem estruturadas, não sei o que, então para a Europa foi muito mais impactante isso, né, e eu vejo também, não sei se vocês concordam, essa questão de não querer fazer as mesmas coisas que os pais faziam, e essa turma juntou, e aí a gente não fala só de John e Paul, mas o próprio George, acho que o Ringo ali era o que parecia aceitar um pouco mais a condição de ter família e ter um emprego comum, mas todos eles ali estavam nessa vibe muito de tipo, a gente não quer ficar nessa mesmice que os nossos pais, que os nossos tios, que os nossos avós, trabalhando na fazenda de algodão, trabalhando de motorista de ônibus, eu sinto isso também, assim, que além de que o Edu falou de não ter emprego, eu acho que também era inconcebível na cabeça deles, depois
de tudo que acho que eles viram os pais passando e dessa questão da guerra, de partir para a mesma coisa que estava, né, que estava todo mundo fazendo e que levou eles àquela situação, assim. Então, também vejo um pouquinho de essa rebeldia, né? Por isso que a gente fala que, cara, nada, tudo é questão de época, né? Por isso que a gente fala que hoje é muito difícil ter movimentos como tiveram o rock dos anos 50 e 60, o punk no final dos anos 70, aqui no Brasil, o rock dos anos 80, aquela coisa ditadura. Acho que todo movimento que acontece, e os Beatles foram esse movimento, ele vem com certeza de um contexto social, cultural e econômico, né? E eu acho que nunca mais vai acontecer isso. Vocês estavam falando, tiveram tantos outros encontros, e falando especificamente do encontro em si, mas esse é tão emblemático que eu acho que é talvez um dos poucos ali que as pessoas recordam o dia, como foi, o que falaram, né? Não foi tipo, não, fulano se conheceu ali na escola, se conheceu não sei o quê, a gente fazia curso. Não, assim, é o dia D mesmo, assim, né? E isso só os Beatles acho que são capazes de fazer. Acho que é isso. Não, eu concordo com você. Cada movimento, né, que eclode, assim, é muito fruto de sua época. Lembrando, quando você estava falando, a Mari estava falando, lembrei de falar e o Wilson escreveu aqui que os Estados Unidos entrou na guerra, mas a guerra não entrou nos Estados Unidos, né? E a Inglaterra ficou na merda. A Inglaterra foi bombardeada. Liverpool, por ser uma cidade estratégica, portuária, foi muito detonada, foi muito explodida. Né? Prédios e prédios e edificações foram botadas abaixo e tudo. As crianças brincavam entre os escombros da guerra. Antropologicamente falando, eu não sei se eu vou estar correto, mas o conceito de adolescência não existia até então. Né? Tem tudo isso também. Ali começou a se formatar essa coisa do adolescente, do jovem, tudo, antes daquela coisa da vida adulta. Então, o John Lennon, em 6 de julho, estava com 16 anos, né? Iria completar 17 em outubro, o Paul com 15 para 16, né? Tinha recém feito 15, eu acho, né? E tem um detalhe, é só você lembrar que o jovem da idade deles no Brasil trabalhava, carteira assinada. Exatamente. Não tinha então, essa coisa da adolescência, de você ir para a escola e voltar para casa, botar o seu disco ou ficar ouvindo música no rádio, como foi a minha adolescência nos anos 80. Não existia isso. O jovem começava a trabalhar com 9, 10, 11 anos de idade, nas fábricas, apertando parafuso e não sei o quê. Era complicado. E o rock and roll veio como uma trilha sonora para essa adolescência que estava sendo formada. Isso é sensacional, porque era uma música pungente. Existe essa palavra, pungente? Era uma música forte, uma batida, né, que batia, como diz o nosso querido Grings, né, batia no peito, assim, o som batia no peito, fazia você querer, não é querer ser rebelde, queria fazer você ser diferente dos seus pais. É isso, sabe? Tipo assim, eu tenho um mundo para conquistar e eu não quero ficar aqui parado, sabe? Vamos para cima, vamos para as cabeças. Fraga, você quer fazer um complemento? Isso, né? Teve uma coisa que a Lu falou sobre o chocolate que eu acho bem interessante, inclusive quando foi o aniversário do John, e eles juntaram chocolate, um tio foi lá e comeu o bolo de chocolate do aniversário do John quase inteiro, o tio bêbado foi lá e ficaram todos bravos, né? Isso aconteceu com frequência, mas o chocolate é muito simbólico também na história do John e do Paul, porque logo depois que eles se conheceram, eles estavam juntos, o John estava comendo um chocolate e ele mesmo naquela época ainda, né, saindo da racionalização, ele quebrou o chocolate e deu um pedaço para o Paul. Então, e o Paul ficou admirado com aquilo, porque não era algo que eu via as pessoas fazendo isso, ainda mais agora, né, no pós-guerra. Então, foi muito simbólico, acho que ali para o Paul, ele fala sobre isso, o John dando um pedacinho do doce dele, e o John que cresceu vendo a tia comprar doce para os primos e não dá para ele. Então, isso é uma das coisas que até o Pete Shotton falava bastante, que o John era muito generoso com os doces dele. E foi muito simbólico no começo do relacionamento dos dois. Um pedacinho de chocolate, que pra gente hoje é simples, mas para aquela época significava muito, sabe?
Então, isso, eu acho que daí a base começa do John e do Paul. Tem um recorte aqui na nossa conversa, nessa primeira parte, que é interessante a gente tentar limpar. Limpar no sentido da gente discutir. Os Beatles, aqueles meninos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best, e aquela turma toda, naquele instante aquela turma ainda ouvia os artistas que não eram seus representantes. Eram pessoas interessantes, eram pessoas que ainda falavam para o público do pai deles, dos tios deles, do irmão mais velho. Então, quando Elvis aparece, quando aquela turma do rock americano que começa a entrar pelo mundo afora, ainda um rock branco, muito sem uma postura agressiva, aquele recorte é um recorte do pai. Aquele ainda é um recorte do tio, aquele ainda é um recorte do irmão mais velho. Depois disso é que surgiram personalidades interessantes e que atingiram os Beatles, mais ou menos quase na mesma época, não talvez um pouco mais velhos, mas que chegam a eles quase que na mesma época dos Beatles, já na primeira geração dos Beatles, no primeiro momento dos Beatles, que principalmente o Little Richard, por exemplo, que era um cara que trazia uma negritude, uma homossexualidade, uns gritos, uma forma... louca maravilhosa que cantava pra cacete, performe. Aquilo foi uma mexida. Aí você tem a negritude entrando no rock e que dá uma mexida em algumas personalidades. Mas até então, até o Buddy Holly, muito comportadinho, com seu óculos, muito interessante, muito forte, muito competente, mas ainda não revolucionário. Aí quando eles começam a construir a história, eles, os Beatles, eu considero a primeira banda que se transforma numa banda que representa a geração deles, né? Quando explodem com a bitomania no mundo, eles trazem elementos deles para o pessoal da idade deles, né? E influenciando a molecada mais nova, com 4, 5, 6 anos mais nova, porque a gente não pode esquecer que um cara de 17 e outro de 14, e dois irmãos, eram naquele momento 2 campos completamente opostos, né? Não é como hoje que você vê um irmão de 16 conversando com um irmão de 14 de igual para igual. Não era assim. Então, eles trazem esse elemento e eles se transformam, no meu olhar, na primeira banda que começa a falar para os seus das suas próprias idades, né? Isso é um ponto revolucionário.